tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui de Brasília, trazendo aqueles papos que fazem a diferença na sua carreira, na sua vida, na área da tecnologia. E hoje o papo aqui é obviamente sobre inteligência artificial, ela permeia todos os nossos assuntos aqui no podcast, mas a gente vai falar de inteligência artificial ligada ao mundo físico, né? E para esse papo aqui, eu tô com ele aqui, Alex Dantas, que é o fundador da maior garagem de robótica dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao Tem Tempo pra Pergunta. Muito obrigado por me ter aqui. Certo. E Alex, uma das coisas que já são uma tradição do nosso podcast, né? A gente está fazendo 3 anos agora, em 2026. Quantas entrevistas em 3 anos? Já temos 130. Uau. 130 Parabéns. episódios. 100 e poucos publicados já, mas 130 entrevistas. Estamos gravando mais 12 aqui em Brasília. Parabéns. Muito obrigado. E é uma tradição já do nosso podcast a gente voltar um pouco para entender como é que foi o teu processo na tua carreira, como que começou a tua vida, se foi uma aspiração, aquela coisa que vem desde criança, de envolvimento, ou se foi algo que caiu de paraquedas na tua vida e que te trouxe até esse momento aqui para lidar com coisas tão avançadas como, por exemplo, inteligência artificial física. A resposta é essa, mas um pouco mais complexa. Tudo que eu queria ser na vida era engenheiro eletrônico. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu decidi, eu vou trabalhar com robótica, é o que eu queria fazer. O robô já estava lá quando era criança. Era uma revista do Tio Patinhas, ou do Mickey, que tinha o Professor Pardal, e acho que os robôs tomavam conta do mundo, um negócio assim. Professor Pardal. Lembra do Professor Pardal? Pois é, eu lia todas as revistinhas. E eu acabei indo para os Estados Unidos para fazer algo bem diferente do que eu sonhei em fazer. Eu fui para lá para dançar balé clássico. Que espetáculo, você é bailarino. Eu sei que o corpinho não demonstra hoje, mas teve uma época na vida que eu estava apto a usar colã. Que bacana, que bacana. Eu era extremamente tímido, aí eu fui estudar em uma das escolas técnicas no Brasil, eu nasci em Goiânia, fui estudar lá, fui fazer mecânica industrial, com o intuito de eventualmente fazer mecatrônica, porque é o que eu queria trabalhar. Claro. E lá dentro tinha uma escola de teatro. Aí eu comecei a fazer teatro, um convite pelo um professor chamado Júlio Van. Júlio Van, se estiver escutando, um abraço para você. Fez muita influência na minha vida. Você é Van também, não? Sou Júlio. Sou o Júlio, né? E do teatro, para melhorar a minha expressão corporal, eu comecei a fazer dança. E da dança me levou ao balé. Eventualmente eu consegui uma escola nos Estados Unidos que me deu... Na verdade, eu fui estudar Direito na universidade daqui, dançando balé para a universidade, ganhei uma bolsa. Que legal. Só que aí eu larguei a universidade com mais ou menos um ano e meio, mudei para os Estados Unidos, encontrei uma escola que me deu uma bolsa para estudar privadamente. Balé Clássico, é. Claro. E foi super bacana, assim, eu nunca me tornei um bom bailarino, mas me tornei 1000 vezes melhor do que eu achei que eu poderia ser. Sim. Daí um dia vi o Baryshnikov, se você não conhece o mundo da dança, Baryshnikov, Nureyev, conheço o Nijinsky. que um leigo conhece, esse nome me é familiar. É um dos melhores do mundo. E ele mora em Nova York, ele estava dando uma entrevista falando da dificuldade de manter a escola dele aberta em Nova York. Eu falei, se esse cara que é o melhor do melhor não consegue, eu que vou ser medíocre, o máximo que eu vou ser, dó de mim, né? E é interessante você começar a contar a história por aí, porque tem muita gente que pensa assim, não, mas eu sou cozinheiro, o que eu vou fazer na área da tecnologia? Você veio, sua trajetória é completamente em zigue-zague. Com né? AI você pode começar de qualquer ponto da sua trajetória, de qualquer ponto nesse globo, de qualquer ponto que você está, porque ele é muito acessível. Sim. Daí, um amigo meu me falou, eu parei de dançar balé, aí um amigo meu me falou, Alex, tem esse local nos Estados Unidos que chama o Vale do Silício, e lá todas as ruas são feitas de ouro, e as árvores brotam notas de $100. Eu falei, uau, o que as pessoas fazem nesse local mágico, você abre empresas. Nesse mundo de Oz. Aí abre empresa, aí eu falei, ok, coloquei tudo no carro, mudamos para o Vale, para São Francisco, para tentar abrir essa empresa. Uma decisão que não era fácil, porque o Vale lá... Na verdade, para mim não era ruim, porque eu já era pobre. Você ia ser só... Era pobre em Nova York, ser pobre no Vale. No Vale é a mesma coisa. Na verdade, Califórnia, o custo de vida é até um pouco mais barato assim, que de Nova York mesmo. Nova York é caro. São Francisco é caro também, mas mesmo assim, a qualidade de vida é um pouco melhor. Sim. E mudamos para lá, passei mais ou menos uns 6 meses tentando levantar dinheiro para essa empresa. Não conseguimos levantar dinheiro, aí eu acabei ficando por lá.
Daí aconteceu uma situação na minha vida e eu virei morador de rua em São Francisco. Olha só. Se você já andou lá pro São Francisco, você já deve ter visto muita gente da nossa comunidade. Sim, tem. Entendeu? Mas Tem não, bastante. eu sempre brinco assim, não fica com dó de mim não, porque O homeless. não tenha dó de mim, porque eu tava morando num carro com banco de couro. Então, Carro diferenciado. isso, exatamente. Na rua lá tem uma hierarquia. Tem quem tá morando na calçada, Tem quem tá morando no carro. quem tá morando no carro, na barraquinha, né? E quem tá Isso. morando no carro com banco de couro. E você era da turma do banco de Eu era nata da sociedade dos moradores de rua de São Francisco. Que loucura. Daí, 2008, tinha uma bolha no mercado imobiliário gigante. Sim. Pra quem não lembra, você talvez seja muito jovem para lembrar desse. Não, eu desse não sou tempo. tão jovem. Eu trabalhava no mercado financeiro na bolha de 2008. E naquela época, desde que você tivesse um batimento cardíaco, você podia entrar dentro de um banco e pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa. Exato. E foi isso que eu fiz. Eu entrei dentro de um banco, peguei $780 mil e comprei uma casa em São Francisco, um duplex. E assim, eu não tinha dinheiro para pagar a primeira prestação, mas aí fiz um negócio lá onde, antes da primeira parcela vencer, eu vendi uma das unidades para um advogado que me deu $30 mil de depósito. Aí eu peguei esses 30 mil, paguei minha prestação e comprei outros 2 prédios em São Francisco. Por que será que quebrou, né? Por que será que deu errado essa história? Mas assim, pra mim deu super certo. Eu fiz o que o pessoal chama hoje de house hacking. Eu geralmente pregava triplex, morava em um, alugava um e vendia o outro. Funcionou super bem pra mim. Até o mercado quebrar. Sim. Provavelmente por causa de pessoas como eu. Fiz parte da história. É que na cauda longa isso aí é um problema. Mas pra mim funcionou bem. Daí quando o mercado quebrou, os bancos pararam de dar 100% de financiamento. Sim. E aí eu falei, não tem como eu continuar com esse Vou ter que negócio. fazer outra coisa. Aí fazer outra coisa. Aí eu tava andando na orla de São Francisco, aí eu vi um barco assim, um prédio com a bandeira dos Estados Unidos. Steamerland lá? Tava lá, eu tava andando na orla de São Francisco, né? Sim. Aí tinha um prédio que eu tava passeando e tal, e entrei dentro desse prédio e saí de lá no final do dia, recrutado pelo exército americano. Pelo exército? Aí eu entrei pro exército americano naquele dia. Fui servir como Watercraft Engineer pro exército americano. Que doideira. Daí servi no Japão, servi na República Dominicana, a nossa base era em Coronado, então a gente fazia missão de suporte com os Navy SEALs. Super interessante época, fiz isso por 4 anos. Depois que eu saí do exército, eu abri uma empresa de software que não deu certo. Depois abri uma outra empresa de software que também não deu certo. Daí abri uma terceira empresa de software que também não deu certo. Aí abri uma quarta empresa de software que não deu certo, mas como assim, eles tiveram que comprar minhas ações antes da empresa quebrar, eu tive dinheiro suficiente para não ter que trabalhar durante 1 ano. Sim. Aí eu peguei esse dinheiro e abri uma outra empresa de software. Também não deu certo. Daí, É um histórico de fracassos bem longo. o fracasso é o meu destino aqui. Legal. Então, você fica meio que imune, assim. A certo Sim, ponto. sim. Porque as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com essa coisa do mas se eu tentar esse negócio ele não der certo. Pois é, muita gente pergunta, mas por que você continua fazendo isso? Eu falei, provavelmente eu devo ter algum problema mental. Porque não faz muito sentido. E assim, pra minha cabeça, nem eu considerava ir arrumar um emprego. Sim. Eu sou cronicamente... Empreendedor. cronicamente sem poder trabalhar para alguém. Sim. E nesse período, eu lembro assim que eu tinha uma namorada, a gente morava junto. Aí eu cheguei em casa e falei, a empresa quebrou. Você já acha que era a 2ª ou 3ª vez que isso tinha acontecido, né? E ela falou assim... E era a mesma namorada, né? Todas as três acho que essa participou de duas. Acho que essa participou de 2. E ela falou, e aí, o que você vai fazer agora? Pensando assim, vou procurar um emprego, né? Eu falei assim, como assim, o que eu vou fazer? Vou abrir uma outra empresa. Ela falou assim, Você vai trabalhar no quê? Ela falou, se você fizer isso, eu não quero mais ficar com você. Com 30 minutos eu tinha saído de casa. Eu falei, eu arrumo uma outra namorada, não tem problema. Não passou pela minha cabeça nunca de trabalhar para uma outra pessoa. Fora o exército. Sim. Não, e assim, antes Que é do um exército. estado, não é outra pessoa. Antes do exército eu trabalhei fiz alguns empregos assim, trabalhei com restaurante, tal tipo de coisa. Mas enfim, eu tava num momento que não adianta, eu não vou trabalhar para ninguém. Sim. Eu vou morar na rua, qual é o pior que vai acontecer? Eu morar na rua não era tão ruim quando eu tava lá. Então, tinha banco de couro. eu tava acampando, né, glamping. E então, eu fiz quando essa empresa, acho que a 4ª empresa quebrou, o CTO da empresa, na época, que é daqui de Brasília, o Gabriel, ele tinha criado um aplicativo que fazia o seguinte, você pega o aplicativo, instala no seu telefone, tranca seu telefone, se alguém mexer no seu telefone, ele toca um alarme, tira uma foto da pessoa e manda pro seu e-mail. E aconteceu que nessa semana, eu estava saindo do banho um dia, vi minha namorada checando minhas mensagens no meu telefone. Eu falei, caramba,
o negócio do Gabriel resolve isso aqui, né? Sim. Daí ele colocou lá a aplicação na internet e com um ano teve mais de 500 mil downloads. E as pessoas falando, você salvou minha vida, salvou meu carro. E eu pensei, quais são as drogas que essas pessoas estão usando? Então, eventualmente a gente descobriu que eles estavam usando isso para segurança. Eles estavam comprando Android antigo, instalava a aplicação naquele telefone e eventualmente trancava o telefone e colocava atrás da porta. Se alguém entrasse na sua casa no meio da noite, mexia o telefone, tocava lá, sistema de segurança. E aí, aprendendo com isso, o Gabriel eventualmente saiu do negócio e eu expandi ele. Teve um ponto que eu estava instalado em mais ou menos 5% de todos os Androids brasileiros. Então, foi uma experiência super bacana. Também não consegui fazer dinheiro especificamente, mas ninguém perdeu, então sucesso. Aí eu achei... Foi já um grande sucesso comparado com as experiências anteriores. Fora o fato que eu aprendi muito de como lidar com comunidades online. Legal. Aí eu peguei esse aprendizado e falei, acho que eu posso vender qualquer coisa online agora. Aí eu comecei a vender carro de luxo para o Brasil e para a China. Em 3 anos eu vendi mais ou menos 8 milhões de dólares em carro, sem nunca encontrar nenhum cliente, não tinha um website, só tinha uma conta de Gmail, só isso. Demorou quase uma década para eu aprender que para você ser empreendedor você tem que desenvolver 3 habilidades. Tem que aprender a levantar dinheiro, você tem que aprender a contratar e você tem que aprender a estabelecer um objetivo que seja simples, que todas as pessoas da sua empresa possam entender. Tem todo o desmembramento sobre isso aí, claro. Mas assim, no final do dia, eu brinco com as pessoas que fazer negócio é simples. Demorou muito tempo para eu aprender isso, mas fazer negócio é simples. Você sabe que macaco gosta de banana. Sua função como empreendedor é juntar os dois. Sim. Você tem o B2C, Business to Consumer, B2M, o B2B, Business to Business, e você tem o B2M, Banana to Monkey. Funciona para qualquer modelo de negócio. Encontra um macaco que quer alguma coisa, vai encontrar uma banana, tem mais amigo e o mercado cresce assim. Dê condições para o macaco chegar até a banana e tem a banana quando ele chegar. Exatamente. Foi nesse processo que eu encontrei um prédio que estava vazio há mais de 10 anos, resultado da crise de 2008. Eu falei, tudo que eu queria ser na vida de engenheiro eletrônico. E não são poucos prédios, né? Hoje não, mas naquela época não eram tantos. Né? Porque o problema foi na residencial, não foi no comercial. Comercial não tinha. Comercial é agora. Comercial agora, o problema é agora. Não, começou não, tá nos ápices do problema comercial. Por causa de trabalho remoto, por causa da pandemia, etc. Residencial tá ok, mas comercial agora tá na... Naquela época o residencial... É residencial que era o problema. Então, encontrei esse prédio, estava vazio, convenci o dono a gente fazer uma parceria, e a ideia é que a gente começou ali como um coworking space para atrair a comunidade dos macacos de mecatrônica, e a gente evoluiu isso para que a gente chama de co-factoring. Co-factoring é um espaço compartilhado para manufatura, onde você vai aprender a fazer o seu protótipo e as suas primeiras centenas de peças. Voltado profissionalmente para o mercado de engenharia mecatrônica. Então, esse espaço cresceu, a gente tem 2 unidades hoje, tem mais de, juntas tem mais de 6 mil metros quadrados. Essa é a garagem. Essa é a garagem, exatamente, essa é a garagem. Então, a gente tem mais de 120 empresas no ecossistema residentes no momento. Coletivamente, essas empresas já levantaram mais de 350 milhões de dólares nos últimos 36 meses. Isso em São Francisco? Uma unidade em Oakland e a unidade em Mountain View. A gente está agora para abrir uma em São Francisco. A nossa terceira vai ser em São Francisco. Para casa. Talvez. É porque o pessoal de AI, eles não querem morar em nenhum outro lugar a não ser São Francisco. Então, toda a galera jovem, o que a gente prevê que isso aconteceu? O pessoal jovem quer morar em São Francisco. Então, você tem agora aluguel que estava $3.500 em São Francisco, está $6.000 agora. Porque o pessoal, assim, tá todo mundo acampando lá dentro, né? Claro. Então, e faz sentido porque não tem muito espaço para robótica, então nosso espaço faz sentido lá dentro. Legal. Então, isso a gente teve assim uma experiência ao vivo. Agora, centenas de vezes, empresas começar com uma mesinha e crescer para várias pessoas. Algumas empresas saíram lá de dentro que são super importantes. A OneX Robotics, que recentemente anunciou o primeiro robô que você pode colocar na sua casa para fazer o trabalho de casa. Nasceu no Vale dentro da Circuit Launch, porque ela é da Noruega. Eles mudaram para o Vale em 2018. Durante muitos anos, a Circuit Launch era um espaço vazio. Tinha um robôzinho lá no fundo, os caras não tinham nem mesa. E eu até coloquei um post no LinkedIn no outro dia mostrando o robô que eles tinham lá e o dia que eles anunciaram que eles levantaram $23 milhões da OpenAI. E recentemente eles fecharam um outro round de $200 milhões. Eu diria que hoje é uma das 3 empresas mais importantes do mundo. Sim. Porque é uma das poucas que passaram muito tempo construindo um robô onde você pode colocar na sua casa. É a personificação da AI dentro da sua casa. Sim. E essa construção que você levou, ela de alguma maneira já estava conectada com esse processo de inteligência artificial e acelerou com o boom da LLM chegando para o público em geral, que agora todo mundo fala, o padeiro, o Uber, todo mundo fala de IA,
Ou ela foi um negócio que aproveitou essa onda para entrar? Como é que foi esse processo com a IA? Porque até então se falava de robótica, né? Robótica era algo normal. Lego. Exato. Pô, eu vou embarcados, né? É. Sistemas embarcados. Mas não se fala automação industrial, É. mas ainda era uma coisa que estava muito longe do público, do B2C, né? Da ponta. Exato. O que mudou, AI fez toda essa mudança. AI sempre foi uma parte importante da robótica. A diferença é que as empresas estavam construindo robótica, estavam também tentando fazer AI. Então não saiu uma coisa boa. Porque ambas são coisas extremamente difíceis de se fazer. produzir. E, obviamente, a gente descobriu agora, para você fazer uma AI que funcionasse, necessitariam centenas de bilhões de dólares. Exato. Então ninguém fez bem. A gente Tinha está experimentos, né? a gente tá agora no momento que os computadores estavam nos anos 70, onde você focava em construir a máquina, o seu computador, o PC ali, e você ia usar um sistema operacional de uma empresa existente, seja Linux ou seja o Windows, né? Obviamente você não podia usar Mac. estrutura para montar esse sistema. Foi isso que o mercado adotou. Então quem cresceu naquela época fez isso. A Dell, eu vou só fazer o computador e vou usar o Windows. Pronto, só que eu vou fazer. Vou fazer o servidor, vou usar o Windows ou Linux. Você pode escolher o que você quer. Cresceram assim. A gente está nesse momento agora, onde você pode simplesmente focar só em construir a máquina, porque o software você pode usar a inteligência de um dos modelos existentes. Claro. Então, assim, passou de centenas de bilhões de dólares que isso custaria para alguns dólares por mês. Isso foi o que mudou tudo. Então a gente passou para essa época, né? Quando agora a gente entrou com porque GPT, ou o GPT, já existe há algum tempo já. Sim. O que popularizou o GPT foi a interface que eles criaram, o ChatGPT. Sim. Mas a gente trabalha com o GPT já tem 7, 8 anos. Ou seja, esse algoritmo não é novo. O algoritmo não é novo. Obviamente, dos últimos 3 anos, você teve várias versões melhoradas. Mas Ele ele é do avançou GPT. muito rápido. Né? Ali, desde quando nasceu Attention's All You Need, o paper que saiu, o research paper, ali, eu lembro no dia, na semana que a gente estava discutindo sobre isso, era assim, é só conversas, dessas que a gente tem todo dia. Eu não bebo, mas, né, conversando lá, batendo papo todo dia. De boteco, sem o álcool. Mas era assim. E foi super bacana a gente pensar, caramba, mas será que vai dar certo? Aí as empresas começaram a fazer, obviamente, vai custar muito dinheiro. Algumas empresas conseguiram levantar dinheiro, OpenAI. Sim. E aí a gente está hoje onde cada semana você tem um tem uma release. evolução, um release que é impressionante. O que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos, comparado com as 4 últimas décadas, Estrondoso, né? E foi isso que mudou. Então Sim. agora, por exemplo, eu demonstro geralmente em alguns vídeos quando eu apresento. A Boston Dynamics, quando ela lançou o novo Atlas, o elétrico, né? O robô tem um problema de andar com a coluna correta. Desculpa, não correta, com a coluna reta. Porque quando a gente pensa em algo que é inteligente, geralmente a gente pensa em alguém que pode jogar xadrez, ou que faz cálculos de matemática ou física, Sim. né? O ser humano tende a pensar nessa pessoa como um ser inteligente. Para o computador isso é irrelevante, assim, é irrisório, né? O que é difícil para o computador fazer é subir e descer a escada. Fazer café. É fazer essas coisas que a gente dá, por exemplo, assim, apertar sua mão, né? E que o nosso cérebro automaticamente está calculando a distância. São extremamente complicadas que é muito difícil para o robô fazer. Tem todos uns obstáculos ali que a gente foi vencendo, mas AI mudou tudo isso. Sim. Quando a Boston Dynamics lançou o Atlas, a primeira semana ele andava com a coluna assim meio estranha. Passou um mês depois que eles treinaram modelos, ele corre, que você olha, não, é CGI. Não é verdade. Não é verdade. Tem gente que duvida ainda eu vi bastante, porque, né, eu sou da área da comunicação, eu acompanho bastante a repercussão da apresentação do robô doméstico. Né? Mas isso aí é controle remoto. Isso aí é uma pessoa fantasiada. Isso aí, ou seja, aquela percepção da magia que é muito fácil de provar com o chat GPT, né? Ali, que é fácil de provar. A pessoa não é, meu Deus, mágico. Ainda há uma suspensão de descrença que não alcançamos ainda com o robô. As pessoas têm razão em acreditar, e faz sentido, que você teleoperação, né? Porque na maioria dos casos quando você tem um robô que está respondendo de maneira muito rápida, provavelmente ele está sendo operado teleoperação. Porque os modelos de linguagem, você não consegue rodar ele na máquina diretamente. Era uma pergunta que eu ia te fazer mais para frente sobre processamento de borda nisso. Exatamente. Aí, mas podemos entrar agora nisso. A robótica tem 5 obstáculos hoje, que são extremamente importantes para você eventualmente não conseguir distinguir a diferença entre o ser humano e o robô. 5. Primeiro era processamento de dados. A gente estava esperando já mais ou menos aí umas 5 décadas. Impressionante como isso foi previsto lá atrás, para esse ano a gente ter algum tipo de equipamento que processasse o mesmo número de informações que nós processamos.
Porque o problema não era processar o mesmo número de informações, era fazer isso num formato que seja, obviamente, pequeno e outro que não se superaqueça. Porque o nosso cérebro tem uma capacidade impressionante de fazer esses cálculos e se manter, E se manter estável. está imerso num líquido, é maravilhoso o que o nosso cérebro faz. E a gente estava esperando que nesse ano a gente chegasse lá. A gente chegou. É grande ainda, não é, mas enfim. Não E dá para botar no... não vai para você colocar na máquina ainda. Mas, em 5 anos, vai ser o equivalente a 1.000 cérebros. Então, esse era o obstáculo número 1. O obstáculo número 2 era a engenharia de material. De criar um material novo para você poder usar nesses equipamentos não é o problema. O problema é você encontrar uma maneira de fazer isso em massa que vale a pena fazer para uma demanda grande. Isso demora geralmente 1 década para fazer. É o processo que está agora. O outro é a capacidade de processamento de dados, dos dados em si. Lixo entra, lixo sai, né? Claro. Então, os modelos de linguagem que a gente tem hoje, é possível que eles façam o que eles fazem, porque você tem todos os dados na internet que você possa treinar os modelos. Sim. O modelo de eu estar sentado aqui conversando com vocês, sabendo que eu tenho que olhar para os seus olhos e apertar sua mão e saber essa distância, a gente não tem. Se a gente tivesse esses dados, a gente estava muito mais à frente no mundo de robótica. Sim. A gente está agora num processo em criando, a Figure fez isso, a OneX está no processo de fazer isso também, de coletar dados humanos. Tem muita propaganda na China hoje, que é super bacana, que é o seguinte, o cara lá da fábrica, ele tem lá 5 mil, 10 mil funcionários, né? E ele fazendo propaganda. Eu tenho 10 mil funcionários. Eu posso colocar sensores aí, fala esse sensor nos meus funcionários e eu posso vender esse dado para você. Tá interessado? Entra em contato comigo. Que doideira. Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando, bom, a única galera que tem isso é a galera que digitaliza a pessoa para fazer jogo de videogame, porque a gente já tem a galera trabalhando forte naqueles modelos agora me fugiu o nome, mas de você fotografar a pessoa em 360 graus, colocar aqueles pontos e fazer. É o único lugar que você tem um banco de dados de movimento que já está pronto. Motion capture. Motion Capture. Mas não tem em quantidade, porque o problema não era essa captura. Precisa, né? Eu tenho um amigo que ele fez o motion capture do Mortal Kombat. Era o que ele fez, né? Mas imagina, se um cara só podia fazer um character, Sim. só podia fazer um personagem, e ele tem todos esses movimentos que ele teve que fazer, e foi igualzinho ao que ele fez. A ideia não é fazer igualzinho ao que você fez, é o computador entender que os seres humanos, de uma maneira geral, fazem dessa forma, e você vai encontrar a melhor maneira de fazer o seu. É assim que o modelo de linguagem, né, trabalha, exatamente. Uma maneira de completar isso que faça que tenha uma certa coerência com o mundo à nossa volta. E esses dados a gente não tem. Então, a gente tem, por exemplo, não tem dado nem de visão. Então, agora, por exemplo, se você souber onde a pessoa está olhando, se você souber onde a pessoa está pegando, coisa simples de você ter, assim, gravar a pessoa movendo um negócio de um lado para o outro. A gente não tem esses dados. Então, isso aí é um obstáculo, vai demorar mais ou menos uns 5 anos para a gente chegar lá, se a gente continuar usando modelo de linguagem, porque é possível que a gente não continue usando modelo de linguagem. Uma outra coisa apareça que talvez não precisa disso. Você tem o valor que tem que custar menos de $30.000. Por quê? Quando custa menos de $30.000, um humanoide, você consegue financiar por $500 a $600 por mês. Esse paradigma a OneX quebrou há 3 semanas atrás, onde eles anunciaram o Neo deles, que é o humanoide, onde eles podem vender para você por $20.000 ou por $500 por mês. Isso foi assim, uma mudança. O mundo mudou 3 semanas atrás, as pessoas não se deram conta disso ainda. A outra é educação. E a outra é bateria. Bateria, lítio, demora muito. A gente precisa de muito mais lítio que a gente tem agora. Nossa única bateria que a gente tem até hoje ainda não é eficaz. Né? Mas o lítio, você não tem muito dele dentro da bateria. E ele, assim, tem quantidade abundante no planeta. O problema é extrair isso na quantidade que a gente precisa. A gente precisa extrair 10 vezes mais de lítio e a gente nunca conseguiu dobrar a produção num período de 10 anos. Então a matemática aí vai complicar para fazer esse processo. E a última é a educação. Nós passamos 40, 50 anos convencendo pessoas jovens que trabalhar numa fábrica era coisa para chinês fazer. Então os países fizeram essa terceirização da manufatura para a China. Agora que a gente tem que voltar, a gente pode conversar sobre isso. Por exemplo, países deveriam construir os próprios humanoides, eles não deveriam importar humanoides. O problema é você está importando um exército para dentro das suas fronteiras. E a gente não tem gente jovem que quer trabalhar nisso. Exatamente, porque você perdeu você não vai nem conseguir treinar. Vai demorar 10 a 15 anos para fazer isso e é questionável se a gente vai conseguir chegar lá. Mas você falou dessas 5, em algum momento me passou pela cabeça que, bom, eu preciso de uma base de dados, eu ainda não tenho processamento na borda. Mas eu vou streamar esses dados de algum lugar mas ele? tudo isso vem junto
tem que rodar na máquina. Tem que rodar lá neles. Pra, senão lá, não vai- por causa da latência. O problema é a latência aqui. E tudo tem que rodar na máquina. Eu não sei se eles precisam ser do tamanho que eles são hoje. Talvez não. Tem que ser outros modelos. Mas se a gente for usar o modelo que a gente tem hoje, só modelos pequenos, não tão eficientes, podem rodar na máquina. Muito interessantes. Melhor do que a Sofia, do que apareceu lá Sim. atrás, né? Melhor É do que o porque que eles estão. Tem um RAG ali que mantém ele numa digamos assim, numa tarefa específica. Ele não está precisando ir atrás de outras coisas, né? Gosto de lembrar as pessoas que é o seguinte, pessoal, toda vez que você reclamar que não é tão bom ainda, lembro que isso é o pior que vai ser. O que você está vendo agora é o pior que você vai ver na sua vida. Nunca vai ser pior do que você está vendo agora. Porque ele só Só vai melhorar. Só tende a melhorar. E aí eu penso assim, faz um pouquinho de cálculo do tanto que a gente mudou nos últimos 36 meses. E tenta calcular isso para o futuro. Quantas vezes melhor você acha que isso vai ser? Uma vez? Duvido. 2 vezes? Duvido. 3 vezes? Duvido. 100, 200, 300. Provavelmente milhares de vezes melhor do que é hoje. Sim. Mas tem aquele paradigma da tecnologia que está barrando na nossa capacidade, digamos assim, de produzir esses materiais. Você falou até também, poxa, tem uma barreira aí muito grande, material, de potência, de infraestrutura para oferecer o que precisa para produzir. E a pergunta que me passa pela cabeça o tempo todo, assim, por que tem essa fixação em fazer o robô humanoide? Porque eu sou um aficionado em ficção científica, e o que a ficção científica lá desde o Asimov me ensinou é que o modelo humano é o pior modelo para o robô existir. Ele tem outros modelos muito mais eficazes, com menos gasto de energia, até material. Por que é essa fixação em fazer o robô humano? Tem uma conversa fascinante aí que talvez demora mais do que o tempo que a gente tem. Mas deixa eu até resumir o seguinte. O que a indústria está em busca agora é o que a gente chama de GPR. É um General Purpose Robot. Quando a gente faz automação, geralmente a gente está usando Single Purpose Robot. Você vai lá na fábrica que ela só abre tampinha. braço. Ela só abre tampinha, só faz isso extremamente melhor que a gente fazer. Não vai conseguir fazer mais rápido que aquilo. O ser humano não consegue fazer. Mas, se eu preciso fazer que aquela máquina faça uma outra coisa, eu tenho que mudar a máquina inteira. Exato. Você É tem uma que outra, construir uma outra máquina, exatamente. Então, o que a indústria está agora é em busca de uma máquina que façam coisas que não precisam ser extremamente eficientes, mas que consigam fazer de uma forma geral. Um generalista Isso do aí. ponto de vista de máquina. E exatamente. Aí, lembrando o seguinte, o nosso corpo, com 2 pernas, 2 braços, evoluiu para esse mundo que a gente tem hoje, para caminhar por esse mundo que a gente tem. Então, acredita-se, mesmo que eu acredito que isso seja um temporário, esse é só um meio termo aqui, que construir algo que tenha 2 pernas, 2 braços, por exemplo, um torso, a cabeça é meio que irrelevante. Tá. Mas assim, ter 2 braços e 2 pernas, E polegares opositores. exatamente, faz sentido para que a gente possa implementar no mundo de hoje. Para quê? Para que essas coisas possam usar as ferramentas que nós humanos usamos. Para ser o nosso simulacro. Exatamente. Mas eu acredito que isso é só um meio termo. Porque faz mais sentido fazer isso agora. Porque a gente está usando o mesmo método de evolução. E daqui para frente, ela evolui de uma outra forma. Aí entra a AGI, entra os modelos de AI, que vão usar modelos diferentes para fazer isso. Porque a evolução ela não favorece o mais inteligente ou o mais forte. Ela favorece o que se adapta. Então é questionável até o nosso corpo, como você disse, né? Tem um monte de coisa aqui. Por que foi feito assim? Sim. Não precisava. Mas, de novo, o mundo que a gente evoluiu para se adaptar a ele, a nossa espécie é de mais sucesso ainda dos mamíferos de fazer isso, de movimentar pelo esse mundo e sobreviver aqui, continuar se adaptando. Estamos sendo questionados nesse momento, né? Sem dúvida. Se a gente talvez estamos chegando no ponto de será que a gente conseguiu ou será que a gente vai continuar conseguindo ser a espécie É possível que a gente chegou no ápice da nossa espécie. Aí tem um monte de talvez fatos que a gente pode usar como argumento para isso. Natalidade, as pessoas não querem fazer mais filhos, porque se você não uma das razões, eu diria, da existência é continuar existindo e proteção, para que você continue existindo, para que suas células consigam passar para um outro ser e continuar existindo. Se você não quer mais fazer isso, o Carl Sagan já dizia, a extinção é a regra, não é a exceção. Exato, Extinção é a regra. Então, talvez, é possível da gente argumentar que a gente atingiu o ápice da nossa existência. Inclusive, por exemplo, possivelmente, a gente encontrando uma AGI na próxima década, a gente nunca vai conseguir entender o que é uma AGI. Inclusive, é questionável se a nossa existência vai fazer sentido no mundo onde a AGI existe. Sim.
É preocupante esse cenário. Preocupante para o ser humano, mas assim, eu tenho. Eu, enquanto parte desse grupo que se identifica Dessa como espécie. ser humano, eu acho que e que tem filhos, inclusive, porque, né, eu tenho filho. Também tem filho, né? Então, essa percepção para mim é extremamente preocupante, porque, por exemplo, no momento que a gente está, nesse momento que a gente está aqui em Brasília, acabou de acontecer uma COP, a COP 30 aqui no Brasil, e a gente comentou que o que está saindo de lá é que aquele que seria a meta que não deveríamos bater, já estamos falando assim, olha, temos que flexar essa aí, porque essa aí já está garantido que a gente vai dar ruim, né? E pensando no futuro, eu tenho que pensar assim, por que a gente está correndo atrás dessa AGI? É uma coisa que passa... Porque a gente da área da tecnologia tem um histórico, né? E os historiadores falam que esse é o nosso histórico de produzimos primeiro, perguntamos depois. A gente atira primeiro sempre. Sempre atira. A gente está tentando satisfazer a curiosidade intelectual. Estamos produzindo coisas e isso aconteceu com os computadores, a gente não pensou, a gente mobilizou, miniaturizou o computador, a gente não pensou, a gente só fez. A gente criou a internet, a gente não pensou, a gente só fez. A rede social a gente implementou e ela é uma questão a ser resolvida social, política. E na robótica? Sei lá, o Asimov já tinha dito, a gente tinha que ter alguma coisa para resolver isso aí, porque ele já estava pensando lá que a gente vai chegar. Como vocês pensam o futuro, Alex? Eu imagino da seguinte forma. Para as pessoas que estão escutando a gente, assim, só para a gente ter uma base na conversa, né? Geralmente eu separo a AI em duas categorias. É o que a gente chama de Applied AI ou Narrow AI, que é a AI que o ser humano controla, e a AGI, que é a Artificial General Intelligence, que é o tipo de inteligência que a gente está em busca agora, que eventualmente vai se ensinar a si próprio a ser mais inteligente. Essa o ser humano não controla. Há divergências entre opiniões das classificações, mas para vocês entenderem de onde eu estou partindo, eu estou classificando da seguinte forma. Se o ser humano controla, é Applied AI. Okay. Se o ser humano não controla, é AGI. Então, Certo. tudo que a gente está falando no mercado hoje é de Applied AI. Eu, particularmente, não tenho um problema de uma AGI que a gente não controla mais, que é exponencialmente mais inteligente do que a gente, que se ensina a si próprio a ser mais inteligente. Eu não tenho nenhum problema daquela AGI chegar à conclusão de que nós, seres humanos, não somos necessários para a próxima fase da evolução do universo. Porque do ponto de vista do universo, a nossa existência ela é meio que irrelevante, poeira cósmica. Sim. Porque sabe o que a gente pode fazer a respeito disso? Nada. A gente poderia não procurar a AGI. Deixa eu chegar nesse ponto aí, mas no período que isso aconteça, e isso decida que a nossa espécie não seja necessária existir mais, não tem nada que a gente possa fazer. Então, eu só espero que não doa e que seja rápido. O meu problema é com a Applied AI, e aí eu vou voltar para o ponto que você está fazendo, é na Applied AI, onde o ser humano controla, é o viés do ser humano, e é o ser humano eventualmente criando uma ferramenta que pode ser usada para manipular outros seres humanos, e nós não vamos conseguir dizer a diferença se ela é usada por um ser humano ou não. Essa é a minha dor de cabeça. Sim. Essa é a parte que está me tirando o sono. Até porque esse horizonte de evento ele é mais próximo, né? Eu acho. Porque quando você está falando de genérico, talvez eu esteja falando aí de 300, 400, 500 anos, que é uma coisa que, sei lá, para meus netos... Talvez. Eu não acho que seja isso, não, mas assim, quando eu tô falando na banca mais cedo assim, é bom a gente concentrar o nosso conhecimento agora, o que a gente está discutindo, nessa palestra que está discutindo, na Applied AI. Sim. A gente talvez 5, 10 anos de Applied AI é o que a gente está falando aí. Talvez menos, talvez mais, quem vai saber isso aí. Mas no momento que a gente tem hoje, eu tenho um problema agora que vai ficar ela tão boa e ter um ser humano controlando. Aí entra a parte que você está falando. Por que então que a gente está correndo atrás disso? Sim. Porque a gente sabe que vai funcionar. E quem chegar lá primeiro tem um poder. Vai botar o viés dele lá. O Mogadar falou isso numa palestra que eu vou repetir para você aqui. Da última vez que a gente teve essa corrida intelectual de algo que a gente sabia que ia dar certo, que tinha um poder de mudar a trajetória de um planeta de uma forma significativa, foi com a bomba atômica. E quem chegou lá primeiro, usou. Não teve nenhum pudor. Então agora você pode... Usou 2 vezes. Né? Não, e assim, usou uma, depois usou de novo. E feito de uma forma onde o cálculo dela foi feito para ela explodir exatamente acima, numa certa altura, para maximizar o número de pessoas para morrer.
Imagina você sentado numa mesa e falar assim, não, calma aí, mas se deixar ela jogar no chão, ela só vai matar 10 mil. Mas Vamos soltar isso não tá certo. Não sei 7 soltar ela. quilômetros no ar, que daí... Aí mata 100 mil. Imagina. Ok. E vamos fazer isso 2 vezes. E vamos fazer isso 2 vezes. Porque uma vez não é suficiente. Não. Ser humano. Difícil. Ser humano, né? E assim, considerados os bonzinhos da história. É, Né? exatamente. Exatamente. Não, essa perspectiva que você está me dando é uma perspectiva, inclusive, de tirar um pouco da mitologia de que o nosso grande problema é a generic AI. Né? É o ser humano. O problema está antes, sem dúvida. Mas o que eu acho que essa corrida, que, por exemplo, do ponto de vista do indivíduo, eu sempre digo que é muito complexo você querer tomar partido, tomar posição nesse coisa. Mas do ponto de vista mais político, mais de grandes movimentos, você tem que saber exatamente o que está acontecendo, porque senão você, sei lá, você vai ser o cara que vai ser escaneado para treinar esse robô. Só é o que vai acontecer com você, né? Uhum. Mas se você entender, que nem, por exemplo, assim, olha, você já parou para pensar que o problema talvez esteja antes? Porque se delimitar a discussão pode ser uma solução para essa discussão ser feita, né? E a gente não produzir uma applied AI tão eficaz sem ter pelo menos discutido antes, né? Seria interessante se a gente tivesse tempo para discutir, mas o ser humano não funciona dessa forma. O ser humano está numa corrida agora para quem chegar lá primeiro. E não é uma corrida interessante pelo seguinte, ela requer bastante dinheiro, ela é movimentada por países, mas há uma chance de talvez uma pessoa, um indivíduo, um grupo pequeno de pessoas possam também descobrir alguma coisa nesse processo. O CTO da Meta, o John Carmack, que criou o Doom, é um dos melhores programadores que a gente já teve. Ele é fascinante. E eu assisti uma entrevista dele falando que ele acredita que possivelmente uma AGI, com a idade de um toddler, que é assim, uma criança de 5, 6 anos de idade, retardado, né, que é a palavra que ele usou, com problemas assim, mentais, desenvolvimento atrasados ainda. Ele acredita que você possa criar um desses com menos 10 mil linhas de código. Para quem programa, você sabe que 10 mil linhas de código é mais ou menos assim, 30 dias. Com AI é uma semana. Ou um dia, dependendo se você souber exatamente do outcome que você quer. Então imagina, se isso for verdade, qualquer pessoa nesse planeta pode acidentalmente ou intencionalmente criar uma AGI. Quem não vai correr atrás disso? No modelo que a gente tem hoje de sociedade, eu diria que é a prerrogativa máxima. E a gente pode discutir, será que a gente deveria chegar lá? Eu estava dando uma palestra, uma banca no outro dia, as pessoas falaram isso. Ah, mas a gente precisa se preocupar com a ética. Eu falei, se a gente preocupasse tanto com a ética, a gente não estaria preocupado em fazer uma AGI. Se a gente tivesse realmente tão aqui preocupado com a ética dessas coisas, a gente pararia nesse momento com a ideia de criar uma AGI. Que é o que a gente estava falando. Né? Quem sabe a gente para. Mas ninguém vai. Ninguém vai parar. Ninguém vai, porque é muito sedutor o processo de você poder criar algo que possa resolver todos os problemas do mundo. Vendo pelo lado bom. Também é muito sedutor você poder criar algo que você possa controlar uma população inteira. Assumir o controle de um planeta. Exatamente. Alex, eu acho que esse podcast é um dos que a gente vai gerar mais perguntas para as pessoas, mas infelizmente o nosso tempo passou muito rápido e eu não quero deixar de te fazer uma última parte, que também é uma tradição do nosso podcast, que eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma dica cultural, algo que você carrega com você. E no seu caso, eu acho que, dado essa coisa, todo mundo vai dizer assim, meu Deus, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. O que você deixa de dica para o pessoal que ouviu isso aqui, se incomodou, que eu acho que é o mais importante, é a pessoa se incomodar, e pensar assim, se eu não sei disso, talvez seja a hora de eu começar a entender, e como que ela pode ir atrás de um pouco mais de informação sobre isso. O ser humano está na posição seguinte, onde você está há mais ou menos 24 meses, onde você não vai conseguir dizer a diferença entre o que é verdade e o que não é verdade. Eu acho que talvez uma das coisas que você deveria se perguntar diariamente, muitas vezes ao dia, é: será que isso é verdade? A segunda é: será que eu me importo? Porque se você nasceu ali, se você é da geração dos boomers, se você é da geração X, até ali dos millennials, você cresceu numa geração que cresceu num mundo físico e a gente acompanhou a mudança para o digital. Um mundo sistematicamente analógico. Mas se você é da Z, ou se você é da Alpha, e você é da Beta que começou a nascer esse ano, em 2025, você não teve essa experiência. Você se acostumou a sentir e anexar coisas à sua vida que não são de verdade.
é as suas casinhas no Roblox, é o seu cripto, música vai ser irrelevante de onde veio, porque você não vai conseguir dizer a diferença, e vai ser fenomenal. Eu acabei de ver um grupo que faz só música de AI do Metallica, como se o Metallica fosse uma banda de jazz, Metallica. Cara, é muito bom. Metallica é muito bom, você tem que escutar. Criado em alguns minutos. Então, uma geração que não vai se importar se isso foi feito por uma pessoa física ou não. Vai fazer a mínima ideia para ela. Se os seus seguidores são falsos ou não, são tudo agentes, o efeito de dopamina que causa no seu cérebro é o mesmo. Então, isso é mais uma dica para a minha geração, para a geração dos boomers, para a geração dos X, a que eu faço parte. Você tem que começar a se perguntar todo dia se o que você está interagindo agora é de verdade. E se você se importa para você poder escolher um caminho de onde você quer seguir aqui. Porque você vai se olhar no espelho, se você já não se fez isso ainda, e vai se dar conta que de tudo que, uma boa parte das coisas que você aprendeu na vida foi uma perca de tempo. E você vai ter que aprender a viver nesse mundo onde os mais jovens já estão habituados. Vai ser difícil pra gente, principalmente se a gente viver um período muito longo de vida. Que é o que parece que a gente vai viver aí. Possivelmente. Alex, muito obrigado Eu que pela tua agradeço. participação. Obrigado pela conversa. Para a galera que quiser se conectar com você, você é uma pessoa de rede social, você tem um link que as pessoas podem se conectar? Não, a maneira mais fácil de encontrar comigo é pelo LinkedIn, Alex Dantas, fácil de me encontrar por lá, Alex Dantas Circuit Launch, ou no meu e-mail, que é alex@circuitlaunch.com. Eu demoro um pouco de responder, mas eu respondo todas as mensagens. Legal, muito bacana. Tenho certeza que vai ter muita gente aqui interessada em aprender um pouco mais. A gente só esbarrou um pouquinho na robótica, né? A gente entrou num assunto muito mais complexo, digamos assim, que você falou, se a gente tivesse mais tempo, eu não sei como é que... Mas tudo isso, a robótica é a personificação da AI. Então, Physical AI é a robótica. Sim. Então, se as pessoas querem entrar em robótica hoje, quer estudar essa área, você vai estar estudando AI no formato mecatrônico. Incrível. Muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, Júlio. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite, antes do final do mundo, para escutar os podcasts aqui do feed do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Se você quer ver esse papo em vídeo, tem o nosso canal no YouTube que você pode seguir, dar like, compartilhar e mandar aquele corte bacana pro seu amigo para deixar ele um pouco mais preocupado com o futuro da humanidade aí, com a AI física. E eu, obviamente, vejo vocês no nosso próximo episódio. Até lá!